E o Santos pode pagar 6 milhões pelo Natan a partir de 2023 por conta do desempenho do Raniel no Vasco. É isso mesmo, e já convido vocês a ficar até o final do vídeo para você entender toda essa engenharia financeira envolvendo os dois jogadores. Natan, que está no Santos, né, assumiu aí a posição de titular, e o Raniel, que está emprestado ao Vasco. Mas antes de falar sobre isso, quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Inclusive na OneFootball você recebe todas as notícias do Peixe assim que elas acontecem, e também você consegue acompanhar os jogos do Peixe em tempo real. Por exemplo, esse mês de outubro tem o clássico contra o Corinthians, então todas as informações do clássico você também encontra lá. Então o link tá na descrição para você baixar o aplicativo ou através do QR Code que eu vou deixar aqui no vídeo. Bom, vamos então começar a falar sobre essa engenharia financeira que a gente já tinha, né, meio que falado que poderia acontecer quando o Santos confirmou a contratação do lateral direito Natan que assinou com o Santos até dezembro de 2026. Matéria da UOL que diz o seguinte: fracasso de Raniel no Vasco fará Santos pagar 6 milhões a time português. O Santos esperava que Raniel brilhasse no Vasco para não precisar pagar por Natan. Vamos agora o motivo. O Boa Vista comprou o Natan, mas não pagou ao Cruz Maltino. O Peixe assumiu essa dívida válida a partir de 2023. Quando acertou com o Natan, em agosto, o Santos combinou com o Vasco de pagar cerca de 6 milhões em parcelas caso Raniel não seja adquirido. O emprestado pelo Peixe ao Cruz Maltino, e a opção de compra tem valor semelhante. Ou seja, só para resumir aqui, o Natan, quando estava no Vasco, foi comprado pelo Boa Vista, de Portugal. Ok, o Santos foi ao Boa Vista e quis comprar o Natan. Aí o Santos falou assim pro Boa Vista: Boa Vista, seguinte, vocês possuem aí uma dívida com o Vasco. Seguinte, eu assumo essa dívida com o Vasco, né, para facilitar essa contratação do Natan pra gente. O Boa Vista falou: beleza. E aí o Santos combinou com o Vasco o seguinte: ó Vasco, Raniel tá aí, e o valor de compra fixado para que vocês fiquem com o Raniel por mais tempo é um valor semelhante, né, ao que o Boa Vista deve para vocês, e que a gente vai assumir essa dívida. Então ficou nesse sentido. Pro Santos seria ótimo se o Raniel ficasse no Vasco, porque aí o Santos economiza 6 milhões e o Raniel, que tem contrato com o Santos até dezembro, vai para o Vasco. O Santos também, né, é um problema a menos, não paga salário do Raniel, enfim. Só que parece que o Raniel não vai continuar na equipe carioca. Então vamos continuar aqui a matéria da UOL, que segue falando sobre o assunto. O problema é que Raniel está longe de agradar no Vasco e não deve ficar em 2023. O centroavante alternou bons e maus momentos e tem 15 gols em 42 jogos na temporada. Até que não é uma média ruim, né? Assim, 15 gols em 42 jogos. O problema é que ele começou a fazer gols no começo, né? E agora no final deu uma parada. Mas, continuando. Recentemente, ele ganhou a confiança do novo técnico Jorginho e parecia embalar. Mas no empate com o Londrina na última quinta-feira, perdeu 2 gols claros e virou alvo da torcida vascaína. Já Natan começa a se firmar no Santos depois da dificuldade de ganhar a confiança do ex-técnico Lisca, que o chamou de pesado. O lateral de 21 anos desbancou o Madison e se tornou titular absoluto sob o comando de Orlando Ribeiro. Natan emendou 4 jogos seguidos, dois deles como titular, e deve continuar assim até o final da temporada. Como o Madison tem contrato só até dezembro e não continuará, o Santos buscará outro lateral direito para 2023. Vale ressaltar que o Madison não deve renovar com o Santos e o Auro também não, né? O Auro tem contrato com o Peixe até dezembro deste ano e, assim como o Madison, não deve permanecer. Já Raniel, em baixa no Vasco, deve voltar ao Santos na próxima temporada. Seu contrato no Peixe termina em dezembro de 2023. Assim, eu até comentei, né, no comecinho aqui do vídeo, o Santos se livraria do Raniel da questão de salário. E por que eu falo isso? Porque o Raniel vai ser útil ao Santos? Se ele voltar para o Santos
e ser um reserva que quando entra faz gol é importante, beleza, é um jogador que já é nosso, ok. O problema é se o Raniel voltar ao Santos e não conseguir produzir, né? Porque aí o clube vai estar pagando o salário do Raniel e precisa encontrar um outro clube, né? Para de uma certa forma se livrar desse salário do jogador. Para o ano que vem, o que o Santos tem? O Santos tem o Marcos Leonardo, o Santos tem o Angulo, que o contrato do Angulo também não é tão longo assim, né, do ano que vem. O Santos tem Rua Seco. Existe uma grande possibilidade de aparecer alguma proposta pelo Marcos Leonardo de algum clube da Europa. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade também do Angulo, que já despertou interesse do Emelec esse ano, deixar o Santos. Rua Seco pode ser negociado, né? O Santos vai subir alguém da equipe sub-20, da equipe sub-17? Né? Então, algumas perguntas também para o ano que vem. Quero saber a opinião de vocês no seguinte: aproveitariam o Raniel para 2023, né? Renovariam, não renovaria com o Raniel, já que o contrato é até dezembro, ou procuraria um novo clube? Quero saber a opinião de vocês. Né? E em relação a essa engenharia financeira que a gente já tinha comentado quando o Santos comprou o Natan, que o Santos confiava, né, no bom desempenho do Raniel para não pagar nada nessa engenharia financeira. E só para a gente recapitular aqui alguns valores que o Santos precisa pagar para o ano que vem. Vai ter que pagar o Natan, né? Então 6 milhões, digamos assim. Vai ter que comprar Vinícius Anocelo, vai ter que comprar porque foi aprovado, né, pelo comitê de gestão. Não entendam errado. Então o Zanocelo também o Santos prevê a compra. Soteldo também, o Santos quer comprar o Soteldo, cerca de 20 milhões. Zanocelo, cerca de 11 milhões. Tem o Rodrigo Fernandes, 6 milhões. Essa questão do Natan, 6 milhões. O Carabarral, o Santos vai pagar a parte maior a partir de 2023. Se não me falha a memória, cerca aí de 7 milhões, né? O Santos acho que já pagou 1 milhão do Carabarral. Então, um valor aí considerado, com jogadores que já estão no elenco, né? Então, assim, a pergunta que não quer calar: vai sobrar dinheiro para que o Santos compre novos jogadores? Porque o elenco que nós temos atualmente tem bastante carência, né? O Santos vai precisar ainda reforçar o seu meio-campo, vai precisar comprar um jogador para ser reserva do Natan ou brigar por uma titularidade com o Natan. O Santos precisa também de um jogador de ponta, né? Então precisa aí de algumas contratações para a próxima temporada e já tem, né, um montante bastante, digamos assim, reservado para comprar jogadores que já estão no atual elenco. Então essa é a questão. Mas vamos ver, né? A diretoria fala que o orçamento do ano que vem será maior, mas vai ser maior quanto? Então, fica aí a pergunta. Mas é isso, a informação do momento em relação a Raniel e Natan, essa engenharia financeira do Peixe. Passando para lembrar, baixe o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição. Por lá você fica por dentro não só das informações do Peixe, mas também de jogos da Champions League, jogos também de outras ligas do mundo que você queira acompanhar. Então o link está na descrição ou através do QR Code que está na sua tela. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pela companhia.